Então eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar e para a gente realmente, pensar nesse início de estudos de uma maneira mais efetiva e mais profissional até diria assim, né. Então, primeiro ponto que eu queria falar para vocês é esse, que a revisão na trilha do concurseiro é muito importante, até para os mais avançados. Então ali no caso da Alice, por exemplo, ela pode sinalizar todos os assuntos que ela quiser, como já estudado. Mas essa parte de passar por revisão e exercícios, eu acho super importante, tá. Então, a gente sinaliza os assuntos, passa pela revisão e exercícios e faz o simulado no dia 26 para ver como é que ela está com uma nota ali, naquele simulado, para avançar para outras trilhas ou não. Ponto 2, gente, eu tô muito feliz, assim, tem bastante gente, vários de vocês estão bem empolgados para começar essa rotina nova, essa vida nova, né, correr atrás das metas e tudo mais, mas eu quero dizer, assim, né, que essa motivação inicial, ela é show de bola. Só que agora chega de motivação, até vocês estão vendo aqui que o meu papo hoje tá muito mais o que fazer, como fazer, vamos fazer, executar. Porque agora começou mãos à obra, agora é onde parou só de falar que vai estudar e realmente a gente vai efetivar esses estudos. Então, quem já começou hoje, parabéns real mesmo, parabéns mesmo, que já bateu as primeiras metas, já começamos aí com a execução em si. E quem não começou hoje, amanhã é sem falta, gente, tá. Então hoje a gente, faz a sinalização dos assuntos e amanhã já começa. Se alguém por acaso é que nem eu, que é super noturno, eu se eu estivesse nessa mentoria, eu sou super noturno, tipo, eu vou até as 2 da manhã, mas não me faz acordar às 7 horas. Mas assim, até as 2 da manhã, 3 estudando, eu sou dessas pessoas. Então, assim, se você é desse tipo, que você faça as metas hoje ainda, não tem problema. Faça as metas aí, bata as metas hoje e já garante o dia de hoje e amanhã já vai estar nas metas de amanhã. Mas o fato é, agora não tem mais papinho do tipo: "Vamos lá, você merece, você precisa". Agora é: você precisa fazer isso acontecer. Esse é o nosso papo de hoje. É, se você não girar essa maçaneta, nada vai mudar na sua vida. Então agora você já tem o que você tem que estudar e eu tô aqui para esclarecer os métodos e como a gente vai fazer isso. Mas o papo aqui hoje é mãos à obra. Bom, agora eu quero falar sobre anotações e tudo mais, que o meu querido colega ele pediu. Deixa eu ver se esse caderno aqui é do este mesmo, é o próprio aqui. O meu arsenal de material aqui para mostrar para vocês algumas coisas. Gente, não existe estudo sem anotação. Isso é migué. É qualquer coisa, mas não é estudo. Só que a gente vai fazer resumos extensivos? Não, não vamos fazer vários resumos extensivos, mas a gente precisa fazer anotações pontuais, sim. Terão alguns temas aí que vocês vão ter mais dificuldades e vocês vão anotar mais. Terão outros temas que têm menos anotações. Mas o fato é que a gente precisa fazer anotações. Então, assim, eu sugiro não, né, quase exijo, mas na real, que vocês tenham cadernos físicos. Eu não sei se eu comentei isso lá no eu comentei em alguma reunião recente. Não lembro se foi agora na Preparo ou não, ou se foi numa reunião para os alunos. Mas eu quero falar o seguinte para vocês, o professor Pierre Foi lá no grupo, foi no grupo? foi. Eu até falei que eu tinha dificuldade de fazer resumo, Ah, aí então você foi mandou isso. um áudio, né, Isso, falando que foi isso então. preferia resumos físicos do que digitais. Exatamente, Georgia, obrigada por ter lembrado, mas vou repetir aqui para o pessoal que não ouviu esse áudio então. Eu lembrava que eu tinha falado disso recentemente. Então o que que acontece? Quando você clica uma tecla, o teu cérebro ele não assimila que tu tá escrevendo A, B, C, D, ele só assimila assim ó, tecla, 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 tecla. Vai dar um trava-língua aí. Então ele não assimila o que você tá escrevendo, só tá ali. Outra coisa também do resumo no digital, é que você muitas vezes vai cair na tentação, e eu acho impossível não cair nessa tentação, de dar um Ctrl C, Ctrl V num conceito gigante. Você não vai transcrever o conceito, tá ali escrito, pelo amor de Deus, você vai selecionar, copiar. Isso não vai fazer com que você memorize nada. Você tá reproduzindo material só, é isso que você tá fazendo. Então assim, isso não vai te ajudar a estudar. Então, eu preciso que vocês tenham um caderno para cada disciplina. E aí agora, eu vou acabar embolando o ponto 3 com o ponto 4, porque eu sei que ele tá escrito mais pra frente, mas eu acho que eu tenho que falar agora, tá. A gente não vai ter um caderno de erros, um caderno de mapas, um caderno de resumo, e mais um caderno de estudo, e mais um caderno de questões, não. É um caderno só para cada disciplina. Então assim, ó, é o caderno de direito administrativo da Geórgia, é esse caderno. E aí, mas eu tenho o caderno do direito administrativo para o TRT, o caderno do direito administrativo para a polícia. Não, é o mesmo direito administrativo.
Não vai ter vários cadernos conforme o concurso vai mudando, porque o que que vai acontecer é que toda vez você vai chegar e vai fazer as mesmas anotações que você já fez 15.000 vezes, porque o caderno tu mudou o caderno da Polícia Civil para o caderno da do tribunal. E na verdade o direito administrativo é o mesmo. Claro que pode ter algumas dicas mais direcionadas, mas isso ali só vai se somar. Então você não vai fazer vários cadernos. E aí a minha dica, que é, para quem usa, começa a usar, realmente sente bastante diferença, é que em vez de comprar se você já tem caderno, utilize os cadernos que você já tem, tá. Os cadernos em linha ali que você já tem, continua focado nisso. Mas se você não tem caderno, vai ter que arranjar caderno agora, manda encadernar A4, compra uma resma e manda encadernar. É só isso, você vai pagar a resma, que vai ser uns 20 e poucos reais, de 20 a 30, acho que tá hoje em dia uma resma de caderno de 500 folhas, uma resma de folha de 500, né, e vai mandar encadernar que você vai pagar uns 3 reais, 4 reais para mandar uma encadernação. É isso. Você vai fazer essas encadernações de 50 a 100 folhas, conforme você achar que você vai anotar. E aí você vai pegar uma disciplina, por exemplo, o que que eu sugiro talvez fazer? Pega uma 100 folhas, encaderna e divide para 2 disciplinas. Tem algumas disciplinas que a gente anota pouquíssimo, tipo raciocínio lógico matemático. Este caderno não é para fazer as questões em si, é só para fazer mais anotações. Então talvez ali umas 20 páginas já vai ter o necessário, né, para você. Então dá para dividir essas folhas ali e esses cadernos serem de cada disciplina, mas o fato é que você precisa de um caderno para cada disciplina. E aí as anotações é para elas serem menos texto e mais, assim, ó, tentar trabalhar isso aqui não é uma boa disciplina para eu dar um exemplo, tá, porque a auditoria é meio difícil, mas, assim, colocar uns quadros, colocar umas flechas, tentar fazer uns esquemas, você vai começar a trabalhar a sua mentalidade para começar a anotar desse jeito, tá. Então a ideia é que as tuas anotações comecem a ficar mais, desenhadinhas, assim, ó, e menos, assim, aquela ideia de preencher linhas e mais linhas e mais linhas, né, então tentar fazer um caderno mais dinâmico. E isso vai mudar a tua vida, fato, é sério. Essas anotações elas mudam a vida, tipo, eu não consigo mais fazer uma reunião sem estar anotando o que a pessoa está falando, porque isso faz com que eu memorize melhor aquela situação que aconteceu. Então é isso que você vai fazer. Opa, o que eu fiz aqui? Ó. Então é isso que vai acontecer com vocês aí também, tá. Vocês vão ter agora um caderno para cada disciplina e vão fazer essas anotações. O que que tem que ter nessas anotações? No primeiro momento, conceitos, classificações, coisas que você não sabe. Você nunca vai anotar algo que você entendeu plenamente. Por exemplo, né, acho que é o exemplo que eu dou no vídeo lá, mas vou passar aqui de novo rapidamente. Se eu contar pra vocês uma história, que eu fui no cinema com um amigo, e eu fui ver o King Kong, e que eu estava de vestido vermelho e de sapato rosa, nossa, enfim, né, eu olhei o look agora, vestido vermelho e sapato branco, porque esse sapato rosa ia ficar muito esquisito, vestido vermelho e sapato branco, e que eu fui numa quarta-feira, você vai lembrar que eu fui no cinema. E talvez até lembre que se você gosta do King Kong, você lembre que eu fui ver King Kong. Mas você não vai lembrar se o sapato era branco, se a vestido era branco, se a calça era rosa, se era amigo, era namorado, em que dia da semana que ela foi mesmo. Então o que você tem que anotar não é escrever assim, ó: "A Carol foi ao cinema ver King Kong", não, você vai escrever: "King Kong, amigo, vestido vermelho, sapato branco, quarta-feira". Só isso. Você não vai escrever um monte de coisa. E você vai só escrever o que vai te confundir na semana que vem. Na semana que vem tu não vai lembrar dos detalhes, mas tu vai lembrar que eu fui no cinema e que eu te contei isso. Então é isso que você vai anotar, os detalhes, nesse primeiro momento que você está tendo acesso ali ao teu material, ao teu estudo, tá. E aí, na hora das questões, é que esse teu caderno abençoado vai estar do teu lado, para que você anote tudo o que você errar. E aí vai anotar o quê? Vai anotar o que perguntou? "Ai, o enunciado estava assim, a alternativa estava assado, eu errei", não, não vai fazer isso. Você vai anotar o conhecimento que faltou. Faltou saber que o prazo era de 15 dias, eu botei que era 30, porque eu esqueci detalhezinho ali. Então você vai anotar prazos, 15 quando isso, 30 quando aquilo. E você vai anotar o conhecimento que faltou. Então o teu caderno vai estar do teu lado, te acompanhando o resto da tua vida agora, e você vai fazer essas anotações. Outra coisa, às vezes você vai estudar hoje poderes da administração, amanhã atos administrativos, e depois de um tempo você vai fazer mais uma revisão em poderes da administração e vai perceber que faltou conteúdo ali para anotar. Você vai fazer como então? Você vai pular, assim, como se fossem páginas diferentes.
Você vai escrever poderes da administração aqui, vai pular e vai escrever atos administrativos aqui. Porque aí todo o teu conhecimento de poderes da administração, você vai conseguir colocar junto. Não é para botar poderes da administração, daí bota atos, aí bota poderes de novo, aí bota de 4 de novo, não. Você deixa um espaço ali, tipo, pule uma folha para complementar aquelas anotações. Por exemplo, licitações, que é um conhecimento que é bem vasto. De repente, você vai no seu primeiro dia de estudo escrever uma ou 2 folhas. Deixa aí mais umas 4 em branco para botar o próximo título. Porque você vai precisar dessas folhas na tua vida de estudante, né, para complementar esse conhecimento. Hã, pode falar, Alice. Acho que concluí aqui essa parte. Carol, serve tablet? Pode ser feito num tablet ou você Pode, acha pode. melhor Não, pode, usar pode fazer, aqui assim. É que assim, ó, daí vai depender muito do teu fora? costume. Mas o tablet tu diz escrito, né? Sim. Sim, daí pode, não tem problema nenhum, pode fazer. Até assim, gente, eu não sou da proibitiva. Não vou falar pra vocês: "Não, eu sempre estudei digitando, Carol, agora eu vou precisar tudo virar no manual". Cara, se pra ti não funciona, tudo bem, entendeu? Mas eu tô falando pra vocês assim, eu sempre falo o ideal, e aí vocês adaptem à vida de vocês. Porque vai ter alguém que vai me falar assim: "Carol, se for pra estudar desse jeito perfeito que tá falando, eu nem vou estudar". Então tá tudo bem, então esquece. Pega tudo que eu peguei aqui e falei e tenta adaptar pra tua rotina. Eu sempre vou falar o ideal, e aí você vai me falar: "Ah, Carol, se for assim, não vai". Uma coisa que eu nunca falo, já se acostumem, tá? Quem é mentorado já sabe, essas reuniões sempre acabo falando da minha vida e vou dando meus podres aqui pra vocês. Eu tenho que contar, né, que é assim que eu consigo, lecionar, digamos assim, né, mostrar pra vocês os exemplos. Uma coisa que sempre foi um problema pra mim, é o treco de estudar sentada. Eu estudo sentada 2, 3 horas, mas as últimas horas da noite eu não consigo mais estar sentada. E aí, deixo de estudar porque eu não estarei sentada, deixo a meta para amanhã, ou estudo sentada no sofá, porque é o jeito que eu consigo durar mais? Estuda sentada no sofá um pouco. Tô falando que é o ideal? Óbvio que não, gente. O ideal é eu falar pra vocês têm que estudar sentado, anotando bem bonitinho. Mas às vezes eu ia para o meu sofá com o meu caderno e ficava ali anotando alguma coisa no meu caderno, sentada no sofá. É o melhor pra coluna? É o melhor para o aprendizado? Provavelmente não. Mas se eu não fosse fazer isso, eu ia desistir dos estudos, das minhas metas. Então, entre não estudar e estudar meio errado, estuda meio errado, não tem problema. Só que é óbvio que a gente vai sempre tentar estudar o melhor possível. O melhor possível seria com a anotação física. O tablet com você escrevendo não tem problema. Agora, tem gente aí que vai ter um tempinho extra no trabalho que, sei lá, o chefe deixou ele estudar ou deu um jeito de estudar 1 hora no trabalho, e é óbvio que tu não vai levar 300 cadernos, 15 penal para ficar escrevendo no meio do trabalho. Tu vai ter que fazer uma coisa mais discreta. Então faz da forma discreta que for possível fazer, né. Então, eu sempre vou falar o ideal para vocês e vocês dão essas adaptadas conforme a rotina, conforme a realidade mesmo, que não adianta a gente ficar só nesse mundo de idealização, que daí não vai sair. A gente vai só se cobrar, vai se sentir frustrado e tudo mais. Então, faz o melhor possível, tá? E quando você estiver estudando, passando um tempo aqui na nossa mentoria, você vai acabar sentindo eu do teu lado, vai ser tipo como se fosse assim, ó: "Ah, eu vou fazer isso", daí tu vai pensar: "Puta, mas a Carol, ai, a Carol você vai fazer diferente". Tá, tá, Carol, tá bom, eu vou lá fazer diferente então. E aí, assim, você vai começar a adaptar teus estudos. Talvez hoje que eu tô falando tudo pareça uma utopia. Tipo, eu faço tudo errado, gente, ferrou. Tá tudo bem, a gente vai adaptar um pouquinho e vai melhorando até chegar lá no tudo certo, entendeu? Mas o tudo errado para o tudo certo tem um baita de um caminho. Então se hoje é tudo errado e aqui tá o tudo certo, que a gente vá fazer um pouquinho menos do tudo errado e um pouquinho mais do tudo certo, né. Então a gente vai indo, o importante é se botar em movimento. E isso tudo que eu tô passando pra vocês é pra incentivar, não pra desmotivar, e pra falar: "Meu Deus do céu, então eu tô toda errada". Não, que bom que tu tá tendo consciência pra ir melhorando aos poucos. Bom, aqui é o que eu tinha falado pra vocês, não tenha vários cadernos pra uma mesma disciplina. Agora cada um de vocês vai ter um caderno de cada disciplina. Um caderno de só quando terminar ele, acabou, não tem mais o que anotar, beleza, daí a gente cria outro, mas se não, não, tá? 5, o grosso das suas anotações será feito enquanto você errar a questão. Então, lá no início, na dúvida, não anota. Tá na dúvida se anota ou não anota na parte teórica? Não anota. Tá na dúvida porque não é tão difícil assim. Se aparecer uma questão, e na questão você errar aquilo que você não anotou, aí você vai lá e vai anotar. Então, no estudo teórico, vai lendo, vai sublinhando, eu vou falar sobre isso também, sublinha teus materiais, mas na dúvida de anotar, não anotar, parar para fazer um grande resumo ali, não faz. Vai anotar quando errar a questão.
As questões, gente, podem levar vocês até 80% de acerto na prova. Eu sempre falo isso, é bem importante para que vocês se conscientizem dessa importância de pular de pular não, de passar de uma vez para as questões. Porque muita gente vem com uma insegurança, um sentimento de inferioridade, de pensar assim: "Ah, eu preciso esgotar o material teórico aqui antes de pensar em ir para as questões". E, cara, as questões elas vão te levar mais longe. Então, assim, não tenha medo de passar para as questões, porque você vai aprender nas questões. Não utilize as questões, tem várias formas de a gente ver as questões, né. Uma delas é se sentir medido. E aí a gente se sente medido pelas questões, a gente tem medo das questões. E não é esse o objetivo da gente aqui. O objetivo da gente ser medido pelas questões, ele é feito nos simulados. Aí sim, realmente, é a hora da verdade, é a hora da gente ver o que está acontecendo. Mas durante o nosso estudo, as questões é para a gente aprender, é para a gente garantir 80% do conteúdo da nossa prova. E como que a gente vai fazer isso? Com questões. Então, 80% do que vai cair na tua prova já caiu em questões anteriores. Então a gente consegue pegar fazendo muita questão. 20% realmente vai ser inovação, e aí vai estar lá na teoria aquele artigo da lista da 1433 que nunca caiu, vai cair na tua prova, você foi aí, né, como é que diz? Sorteado para que este artigo caia na sua vez, e aí tudo bem. Mas até chegar nos 80%, muito foco em questões, tá? Inclusive, não falei lá, mas vocês podem fazer. Quem tiver assim: "Ah, botei aqui pra fazer estudo teórico", porque eu estava meio insegura nessa matéria. Mas eu dei uma olhada aqui nas minhas anotações e percebi que eu posso fazer já direto questões nessa meta de estudo teórico. Pode fazer, não vou brigar com você. Faça que eu vou ficar bem feliz, tá? Pode ir direto para as questões, ir entendendo como é que é cobrado, você vai ganhar aí, profundidade nos seus estudos. Gente, a lei seca sempre será o primeiro passo. Então, assim, ó, se você não sabe nada do assunto, não vai me cair na doutrina, pelo amor de Deus. Não vai cair em jurisprudência. Você tem que cuidar com a lei seca, com o que está nos artigos da lei. Você vai abrir o código e vai ler aqueles artigos. Aí não entendeu o que está escrito, aí sim você vai pegar uma explicação e tudo mais. Mas o aprofundamento, ele já é uma segunda ou terceira camada aí da cebola do conhecimento. Primeiro a gente vai aí conhecer a lei. Então, na dúvida de ali está a meta teórica. E aí é sobre uma lei, é sobre uma legislação, é sobre um código, ele trata ali alguns artigos. Primeiro passo que você vai, priorizar é olhar esses artigos, tá. Isso eu tô falando em assuntos mais, tipo, de códigos, né, Código de Direito Civil, Código Processual Civil e tudo mais, ou de Constituição, ou de algumas coisas pontuais de leis, né. Então, nestes casos, a gente vai direto para a lei seca. No caso de ser uma lei muito extensa, eu não sei se eu coloquei isso, não. Então, assim, ó, no caso de ser uma lei muito extensa, por exemplo, vou estudar a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Você vai ler artigo por artigo? Não. Aí você vai tentar achar aulas, né, então, explicações em aula em PDF, porque aí ele vai passar pelos artigos mais importantes, até mesmo slides de uma aula, se você não tem se você não tem curso em PDF, você pega os slides da aula e veja as explicações do professor, tá. Essas leis grandes, gigantes, a gente não aprende olhando a lei direto. A gente vai ter que aprender com um professor falando pra gente o que é mais importante ali dentro daquela legislação. Então, essa seria a exceção para esse passo 7 aqui. Bom, métodos de estudos iniciais ainda, evite videoaulas, mas as acesse com sabedoria. Tem gente que é muito travada numas disciplinas, que fala assim: "Cara, isso aqui é grego pra mim. Não consigo, não deu, não rolou". Aí tu vai pra videoaula, seja feliz na videoaula, não tem problema, tá? E tem gente que realmente vai pra videoaula, mas é por uma preguiça. "Pô, eu já conheço esse conteúdo, mas ver videoaula é tão gostosinho, eu vou ficar aqui". Então, se for esse segundo caso, evite as videoaulas. As videoaulas não vão te fazer perder tempo, ficar no estudo passivo. E aí, o que que eu vou sempre sugerir? Peguem materiais escritos em PDF. Em PDF, ou se o teu curso é de videoaulas, pega os slides do professor, faz o estudo por essa leitura, você vai ganhar mais tempo. Agora, se realmente o negócio for grego, né, vou dar 2 exemplos, assim, que são bem clássicos: administração financeira e orçamentária e raciocínio lógico e matemático. São duas, disciplinas que eu sei que os alunos têm mais dificuldade em estudar por PDF. Então, se for o teu caso, tá tudo bem pegar uma videoaula nessas disciplinas. Mas não fica ali usando as videoaulas como bengala. Gente, sempre sublinha o que você está lendo. Tá, então eu vou ter que imprimir tudo. Não, não vai precisar imprimir tudo. Eu só preciso que vocês sublinhem. Como? PDF tem que ser lido com algum
Drawboard PDF, PDF editor aí, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para você ir sublinhando. Legislação, mesma coisa. Vai dar Ctrl C na legislação lá no Planalto, vai colar num Word e vai sublinhando as palavras importantes, tá. Então isso aí é importantíssimo. Qualquer leitura, ir sublinhando, tá. E puxando anotações e tudo mais. Ah, aqui tá a parte das legislações mais extensas, espera aí. Quando você for pegar uma lei, por exemplo, a de licitações eu já falei pra gente não fazer isso. Mas a lei de processo administrativo. É uma lei curta que vale a pena a leitura, tá. A lei de processo administrativo, por exemplo, a gente pode fazer essas leituras por 3 camadas, ou outras que vocês vão aí encarar na vida de vocês. Como é que é essa leitura por 3 camadas? Primeira leitura que você vai fazer com um lápis, e você vai só, assim, sublinhar o que você acha que tem que ser sublinhado ali, tipo, porque você vai lendo e quase tudo vai ser importante, sabe. A primeira leitura a gente não sabe muito bem. Na segunda leitura, você vai vir com uma caneta marca-texto, e a sua ideia é marcar menos do que você marcou com lápis. Então, primeiro você vem com lápis, pode sublinhar um pouco mais, segunda camada você passa com uma caneta marca-texto. E a terceira camada, você vem com uma caneta esferográfica, pode ser vermelha ou azul, e você vai só circular palavras-chave. Aí seria a tua terceira camada. Essa leitura em 3 camadas, ela faz com que o nosso cérebro se organize melhor para entender as informações. Porque a primeira tu vai achar tudo importante mesmo, então tu vai com lápis. Segunda você passa o marca-texto, e a terceira você vai só sublinhando palavras específicas. Que mais? Gente, agora a gente já tá chegando ao final aqui desses métodos de estudo iniciais, mas uma coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte, é um pouco mais motivacional isso, que é o quê? Faz o seu melhor todo dia, mesmo que ele varie bastante. Vai ter dia que a gente vai estar o caco. Cara, deu tudo errado, os gêmeos ali da Ju, os gêmeos choraram o dia inteiro, o marido não ficou em casa, deu um problema, a sogra veio aqui, fez um barraco, sei lá, vários problemas aí que vão acontecer no teu dia. Nesse dia, talvez o teu melhor seja fazer o básico ali das metas. Talvez tu não vai conseguir fazer as melhores anotações da vida e tá tudo bem. Só que entenda que aquilo ali era o melhor que tu podias entregar, sabe. Às vezes a gente fica se cobrando pra ser assim: "Meu Deus, se eu não tiver com todos os cadernos juntos aqui pra eu fazer o estudo com as canetas coloridas, eu não vou nem fazer". É melhor fazer e depois aprofundar num segundo momento do que deixar de fazer, tá. Então, tá tudo bem se hoje não for o teu melhor dia. Faz o teu melhor que tu podes, né, não o melhor que sempre fizesse na tua vida, porque senão tu vai sempre se travar quando tiver dias ruins. A gente precisa entender isso. Hoje uma mentorada veio falar comigo que ela estava numa fase ruim da vida e tudo mais, e que ela quer parar a mentoria. Por mim, tanto faz, para, não para, né, se for pensar só por mim, tanto faz. Só que o fato é o seguinte, cara, essas crises, esses problemas, eles vão acontecer sempre, e no caso dela, é tipo assim: "Estou com problemas na família". Pô, problemas na família é uma coisa, tipo assim, que vez ou outra vai acontecer. Então não tem como tu parar assim: "Ah não, só vou estudar para concurso quando não tiver mais problemas com a família". Mas pode ser que nessa fase de problemas com a família, se ela estudava 4 horas, 5 horas por dia, agora ela vai estudar 2 ou 3. Mas ela tá fazendo o melhor dela nessa fase ruim que ela tá passando. Então a gente tem que também entender que a tua vida agora, a gente tem 6 meses de mentoria. Ela não vai ser assim, ó, maravilhosa 6 meses, nunca vai acontecer nada. Não, vai ter semana ruim, vai ter semana boa e tudo mais. O que que a gente vai fazer? A gente vai variar as nossas horas, a nossa até as nossas horas, né, mas às vezes as horas ficam as mesmas, mas a nossa entrega vai variar um pouco. E a gente não pode se cobrar tanto assim. Então a gente vai variando, vai adaptando conforme a vida vai andando, porque o que eu preciso é de constância nesses 6 meses, não de uma velocidade absurda. A gente precisa de constância. Quero todos os dias, todas as semanas vocês estudando, batendo uma carga horária mínima ali, fazendo o que é possível fazer, e vai ter semanas melhores, semanas de férias que a gente bota mais carga horária, semanas ruins que a gente bota menos, e tá tudo bem. Só que eu preciso dessa constância nossa, tá? Então, não seja muito severa consigo mesmo. Você pode variar o seu melhor a cada semana. Sempre anote enquanto estuda, mesmo que nunca mais vá ler. O que que acontece? Você vai num café e vai fazer questões. Eu adorava fazer isso, tá? Aí talvez não seja as metas da sua plataforma, mas talvez seja, enfim. Você vai aí num domingão pegar uma apostila e vai para um café estudar. Pede, se você não levou nada, você pode até fazer as questões pelo que é concurso. Mas se você não levou nada para anotar, pede pelo menos uma folha ali da pessoa que está no caixa e uma caneta normal. Você vai fazer questão, vai esquematizando o que você errou.
Anota ali palavras-chave, sabe. Tem muita coisa rica nas questões e você precisa anotar. Mesmo que essa folha você vai deixar lá no café, nem leva para casa, mas anota coisas que você precisa sempre lembrar. Na parte de matemática, por exemplo, quando a gente entrar na parte de lógica, tem sempre aquelas coisas de negação, equivalência, tudo mais. Tá fazendo uma questão, pediu equivalência, anota ali do ladinho, qual que é a fórmula da equivalência mesmo? Que tem que negar o quê com o quê, né, equivalência de centão, como é que é a equivalência aqui, como é que escreve? Sabe, lembra e anota. Quais são os percentuais de receita líquida lá na parte de administração financeira orçamentária? A qual é o percentual da receita líquida, que está falando de receita líquida nessa questão? Ah, é 50, 60, 60, 30, 10, 6, nã-nã-nã. Faz a tabelinha ali de novo, marca a tabelinha. Está fazendo questão de improbidade administrativa. Quantos anos mesmo que fica sem poder contratar com a administração? "Ah, eu vou aqui construir a tabelinha de novo. São tantos anos se for o crime esse, 100 vezes é o valor da multa se for contra os princípios, 3 vezes não sei o que lá". Então, vai anotando, vai lembrando, porque o teu processo de estudo tem que ser esse processo ativo de tirar um conhecimento que já passou por aí e sedimentar ele, fazer com que ele fique mais forte. Com essa anotação, essa tentativa de lembrar dele, você vai melhorando e com o tempo você vai decorando. Mas tem que fazer esse esforço, não adianta achar que vai ser ler uma revista de jornal, né, uma revista de jornal é ótima, né, ler uma matéria de jornal ou ler uma revista. O estudar não é isso, estudar tem que ter esse esforço de lembrar daquilo que já foi estudado, anotar, revisar, tudo mais, tá. Então sempre anota enquanto estiver estudando, mesmo que seja uma folhinha aí do lado, só pra, sabe, só pra ter aí do lado, porque assim, ó, quando a gente anota, a gente está escrevendo e lendo o que a gente escreveu de novo. Isso aí vai ajudar a memorização, e é bem importante, mesmo que a gente nunca mais vai ler essa folha, não tem problema. Tenha uma página de colas essenciais de cada matéria. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas já trouxe aqui para vocês. O que que é? Ao final do teu estudo, dessa passada aí, você tem que ter uma folha de ofício com os pontos mais principais. Você vai ser capaz de fazer isso, de fazer uma folha de ofício sobre informática. E ele vai ter os pontos mais pegadinhas de toda a parte de informática. Uma folha de ofício de direito administrativo, difícil, né. Mas vai ter ali, com os principais ali, as coisinhas, os prazos, só que para isso a gente vai ter que passar por tudo, e depois a gente vai ter esse poder de síntese. Aquilo que realmente a gente precisa só levar, se você pudesse levar uma folha para prova de concurso, vai ter ali as informações que você precisaria. Então isso aí vai ser um poder de síntese que a gente vai desenvolver com o tempo. No início agora, de repente, isso aqui seja utopia para muita gente, mas com o tempo a gente vai ter essas escolas essenciais de cada disciplina.